Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e hoje vamos continuar falando sobre o diabetes, né? Você sabia que o diabetes tipo 2 é causado por uma combinação de 8 fatores principais? Nesse vídeo eu vou falar sobre o conceito do octeto ominoso, um modelo que explica os mecanismos por trás da hiperglicemia e da resistência à insulina. Vou falar como alterações no fígado, nos músculos, pâncreas, rins e até mesmo no cérebro contribuem ali para o desenvolvimento da doença. Para você não perder mais nenhum conteúdo do canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações, porque aqui sempre trago conteúdos como esse para você ficar sempre muito bem informado. Então aqui nós temos um resumo do que é o octeto ominoso, né? Ele resume os 8 principais fatores que levam ali a hiperglicemia na patogênese do diabetes tipo 2. E aí a gente tem os oito principais fatores e a representação aqui, né, na imagem do slide. Então, eu vou resumir os 8 principais fatores que levam à hiperglicemia na patogênese do diabetes tipo 2, que são, primeiro, a resistência à insulina periférica, né, que ela é caracterizada pela redução na captação de glicose pelos tecidos periféricos e aumento na produção endógena de glicose pelo fígado, características centrais da resistência à insulina. Também, outro fator é o aumento da lipólise, né? A acumulação de metabólitos lipídicos intermediários aumenta ali a produção hepática de glicose e reduz a utilização periférica de glicose. O terceiro fator é o declínio progressivo da secreção de insulina pelas células beta pancreáticas. Então, após atingir um pico compensatório, a capacidade secretória das células beta se deteriora progressivamente. Outro fator é a liberação inadequada de glucagon pelas células alfa-pancreáticas. A liberação excessiva de glucagon, principalmente no período pós-prandial, exacerba ali a hiperglicemia. O outro fator é os defeitos das I-creatinas, definido como uma resposta inadequada dos hormônios e creatinas do trato gastrointestinal após a ingestão de alimentos, combinado com a resistência das células das ilhotas à ação das I-creatinas para aumentar ali a secreção de insulina. Também, o outro fator é a resistência central à insulina, né, ali no hipotálamo, observada com maior ativação simpática, típicas ali no diabetes tipo 2, reduz a capacidade de insulina circulante de suprimir a produção hepática de glicose. Também outro fator é o aumento da reabsorção de glicose pelos túbulos renais. A capacidade aumentada de reabsorção de glicose em pacientes diabéticos contribui ali para a manutenção da hiperglicemia crônica, né? A gente tem a inflamação crônica de baixo grau, que é um outro fator, que está relacionado à obesidade com a ativação do sistema imunológico. Tecidos como adiposo, fígado, músculo e pâncreas se tornam locais ali de inflamação com infiltração de macrófagos e outras células imunes, além da presença de citocinas pró-inflamatórias, contribuindo ali para a resistência à insulina e disfunção das células beta. E aí existem outros mecanismos relacionados, né? A disfunção endotelial, onde mudanças na permeabilidade capilar e na função vascular pode impactar negativamente a ação periférica da insulina. E a contribuição inflamatória sistêmica, né? A inflamação sistêmica de baixo grau exacerba ali a resistência à insulina e agrava a disfunção metabólica. E aí, sabendo de tudo isso, gente, quais são os impactos clínicos? Esses mecanismos patogênicos, eles devem ser considerados na formulação de estratégias terapêuticas ali para o tratamento da hiperglicemia em pacientes com diabetes tipo 2. O conceito do triunvirato, né, que é o fígado, músculo e células beta, foi expandido ali para o octeto ominoso, né, para refletir melhor a complexidade da doença e seus
múltiplos alvos terapêuticos potenciais. E aí, falando sobre os mecanismos celulares da resistência à insulina, né, nós sabemos que a estimulação do metabolismo da glicose pela insulina depende de uma sequência de eventos iniciadas pela ligação do hormônio a receptores específicos presentes na superfície das células dos tecidos alvos da insulina, né? Após a insulina se ligar e ativar seu receptor, são gerados ali segundos mensageiros, né, que desencadeia ali uma cascata de reações de fosforilização e desfosforilação. Essas reações elas culminam ali na estimulação do metabolismo intracelular da glicose. E aí existem algumas etapas do metabolismo de glicose mediada pela insulina, né? A primeira é a ativação do sistema de transporte de glicose. A insulina ativa o transporte de glicose, permitindo a entrada de açúcar nos tecidos alvos, principalmente nos músculos. E aí existe o metabolismo intracelular de glicose, né? Então, uma vez dentro da célula, a glicose livre é metabolizada em uma série de etapas enzimáticas controladas pela insulina. Entre as mais importantes estão a fosforilação da glicose, né, que é catalisada pela hexokinase, que converte glicose em glicose 6-fosfato. Também, né, uma etapa importante é a síntese de glicogênio, né, que é regulada ali pelo glicogênio sintase, que controla ali o armazenamento de glicose como glicogênio. E a outra etapa é a glicose e oxidação de glicose, né, que são reguladas pelas fosfofrutoquinase e pela piruvato desidrogenase. Essas etapas elas são essenciais para que a insulina exerça seu efeito de regulação do metabolismo da glicose, né? A resistência à insulina ela pode surgir em qualquer ponto dessa cascata, levando a disfunções no transporte de glicose, na sua metabolização ou no armazenamento como glicogênio. Tá? E aí a gente fala sobre o receptor de insulina, né, tirosina-quinase do receptor de insulina. O receptor de insulina é uma glicoproteína composta por duas subunidades alfa e duas subunidades beta, que são unidas ali por ligações de sulfeto. Tá? A subunidade alfa é completamente extracelular e contém o domínio de ligação à insulina. A subunidade beta ela possui três domínios. Primeira, a extracelular, segunda, a transmembrana e terceira, a intracelular, que exibe atividade de quinase estimulada pela insulina, direcionada ali pelos seus próprios resíduos de tirosina. A fosforilização da subunidade beta do receptor de insulina, com ativação subsequente da tirosina quinase do receptor, é o primeiro passo ali na ação da insulina sobre o metabolismo de glicose. Tá? E aí existe a importância, a gente vê a importância da atividade da tirosina quinase. Né? Experimentos ali de mutagênese mostram que receptores de insulina desprovidos de atividade de tirosina quinase são completamente ineficazes na mediação ali da estimulação de insulina no metabolismo celular. Além disso, mutações em qualquer um dos três principais locais de fosforilização prejudicam a atividade de quinase do receptor de insulina, resultando em uma redução ali dos efeitos metabólicos e promotores de crescimento agudo de insulina. Tá? A ativação adequada da tirosina quinase do receptor de insulina é essencial para que a insulina exerça seus efeitos no metabolismo celular, destacando sua importância como ponto inicial na transdução ali do sinal de insulina. Alterações nessa ativação pode levar a disfunções metabólicas associadas à resistência à insulina. Tá? E aí, quando a gente fala de transdução do sinal do receptor de insulina, então após a ativação do receptor de insulina, sua tirosina quinase fosforila proteínas intracelulares específicas. Pelo menos 9 proteínas fosforiladas foram identificadas. E quando a gente fala da integração do metabolismo da glicose, então do ponto de vista fisiológico, é fundamental que o transporte de glicose e a síntese de glicogênio estejam vinculadas à mesma via de sinalização, garantindo uma estimulação coordenada do metabolismo intracelular de glicose. Tá? E aí, falando sobre os defeitos na tradução do sinal de insulina no diabetes tipo 2,
indivíduos com diabetes tipo 2, tanto os defeitos do receptor quanto pós-receptor contribuem para a resistência à insulina. Né? A atividade da tirosina quinase do receptor de insulina ela foi encontrada reduzida em vários tipos de células, como músculo esquelético, adipócitos, hepatócitos e eritrócitos, né, de indivíduos diabéticos. Esse defeito ele parece ser adquirido e associado a condições como hiperglicemia, hiperinsulinemia e resistência à insulina. Tá? Então, estudos mostram que a normalização da glicose plasmática em jejum por meio da perda de peso, elas podem corrigir esse defeito. E aí, qual que é a importância clínica? A resistência à insulina na via metabólica está diretamente ligada ao comprometimento do transporte de glicose, síntese de glicogênio e metabolismo lipídico. Então, a manutenção da via de proteína quinase ativada por mitógenos pode exacerbar a complicações vasculares associadas ao diabetes tipo 2. Então, estratégias terapêuticas focadas em corrigir a função ali do IRS1 e a sinalização de P3 quinase, elas podem ser essenciais ali para abordar a resistência à insulina e reduzir complicações metabólicas e cardiovasculares. E aí, quando a gente fala sobre o transporte de glicose, né? A ativação do sistema de transdução do sinal de insulina nos tecidos alvos estimula ali o transporte de glicose. Esse efeito ocorre por meio da translocação de transportadores de glicose de um grande reservatório intracelular para as membranas plasmáticas. Existem 5 transportadores de glicose facilitados principais, com distribuição teciduais distintas. Tá? Os principais transportadores de glicose são o GLUT4, onde ele está localizado? Ele está localizado no músculo esquelético nos adipócitos. E qual que é a sua função? A sua concentração na membrana plasmática ela aumenta significativamente após a exposição à insulina, com uma redução recíproca no reservatório intracelular de GLUT4. Ela está associada à exoquinase 2, facilitando ali o metabolismo da glicose em tecidos sensíveis à insulina. Tá? A gente tem GLUT1 também, onde ele está localizado nos tecidos independentes da insulina, né, como cérebro e eritrócitos, e também músculos e adipócitos. Tá? Qual que é a função dele? A função é de transportador predominante em tecidos que dependem de glicose para funções metabólicas básicas. Tá? A gente tem GLUT2 também, né? Que é onde está localizado fígado e células beta do pâncreas. Qual que é a função dela? Ela atua como sensor de glicose em células beta e hepatócitos, permitindo que a concentração de glicose no interior de células acompanhe diretamente as variações na glicose plasmática. Em células beta, GLUT2 está associada à glucoquinase, né, essencial ali para a regulação da secreção de insulina em resposta à glicose. Tá? Existem outros transportadores também, transportadores como GLUT3 e GLUT5, que têm funções especializadas em tecidos específicos, como o cérebro e o intestino. Tá? A distribuição específica dos transportadores de glicose e suas exoquinases associadas garante que cada tecido desempenhe sua função especializada, contribuindo ali para a manutenção da homeostase glicêmica em todo o organismo. Tá? A atividade de transporte de glicose em pacientes ali com diabetes tipo 2, né, falando disso, ela está consistentemente reduzida nos adipócitos e nos músculos esqueléticos desses pacientes. Quando a gente fala de adipócitos no diabetes tipo 2, né, pacientes ali com diabetes, existe uma redução severa nos níveis de RNA mensageiro e proteína GLUT4 nos adipócitos. Tá? A capacidade de insulina de estimular a translocação de GLUT4, ativar o transportador após sua inserção na membrana celular, ali está significativamente prejudicada, né, devido a isso. Nos músculos,
né, no diabetes tipo 2, o tecido muscular de indivíduos magros e obesos com diabetes tipo 2 apresenta níveis normais ou aumentados de RNA mensageiros e proteínas de GLUT4, né? Apesar disso, a hiperinsulinemia aguda, que é aquele que ocorre de 2 a 4 horas, não aumenta o número de transportadores GLUT4 na membrana em indivíduos saudáveis ou diabéticos. Tá? Indivíduos com diabetes tipo 2 não têm aumento esperado nos níveis de RNA mensageiros de GLUT4 em resposta à insulina, sugerindo ali uma resistência à insulina no nível da transcrição gênica. Tá? Quando a gente fala de fosforilação da glicose, a fosforilação da glicose e o transporte de glicose são processos interligados e fundamentais para o metabolismo intracelular de glicose. Tá? Enzimas da exoquinase catalisam ali a conversão inicial de glicose em glicose 6-fosfato, o primeiro passo reversível ali no metabolismo da glicose. Tá? Quando a gente fala de defeitos na fosforilação e no transporte de glicose no diabetes tipo 2, né, a gente fala primeiro da fosforilação da glicose. Então, estudos mostram que em indivíduos magros com diabetes tipo 2, a fosforilação de glicose no músculo está mais prejudicada do que no transporte de glicose. Isso leva a um aumento ali na concentração de glicose livre intracelular, indicando que a fosforilação de glicose é o passo limitante na ação da insulina. Tá? Em descendentes de pais diabéticos com tolerância normal à glicose, a gente observa o mesmo padrão de fosforilação e transporte de glicose comprometidos. Tá? Qual que é a importância clínica em tudo isso? A atividade basal de isoenzimas da exoxinase e sua estimulação pela insulina estão reduzidos em indivíduos com diabetes tipo 2 e intolerância à glicose. Então, a fosforilação de glicose via isoenzimas da exoquinase, ela desempenha um papel central no metabolismo da glicose muscular, mediado pela insulina, sendo uma etapa crítica ali no desenvolvimento da resistência à insulina. Então, as disfunções na fosforilação e transporte de glicose no músculo, elas são observadas precocemente ali na história natural do diabetes tipo 2, indicando sua relevância ali no diagnóstico e na progressão da doença. Então, estratégias que melhorem a função das enzimas da exoquinase pode ter impacto significativo na gestão da resistência à insulina e no controle glicêmico. E aí, quando a gente fala de síntese de glicogênio, então, após a fosforilação da glicose pela exoquinase 2, a glicose 6-fosfato ela pode ser convertida em glicogênio ou entrar na via glicolítica. Tá? Em condições de baixa insulina plasmática, a síntese de glicogênio e a oxidação da glicose ela tem importância quantitativa semelhante. Com o aumento da insulina, a síntese de glicogênio passa a predominar. Então, a síntese de glicogênio é o destino principal da glicose não oxidada no corpo, enquanto que a conversão de glicose em lipídios representa menos de 5% do metabolismo total de glicose. E aí, quando a gente fala de defeitos na síntese de glicogênio no diabetes tipo 2, primeiro, a gente tem a redução na síntese de glicogênio. A síntese de glicogênio estimulada pela insulina, ela está consistentemente reduzida em estados de resistência à insulina, como obesidade e diabetes tipo 2. Ela representa o principal defeito metabólico responsável pela resistência à insulina em indivíduos obesos com tolerância normal ou ligeiramente comprometida a glicose. E aí, quando a gente fala de enzimas reguladoras da síntese de glicogênio, né, a gente cita a glicogênio sintase, né, que é uma enzima importante regulada pela insulina que controla a taxa de síntese de glicogênio muscular. Tá? Existe informativa, que é a forma desfosforilada, e inativa, que é a forma fosforilada. Tá? Pacientes com diabetes tipo 2, a atividade total da glicogênio sintase está reduzida em jejum e a capacidade da insulina de ativar a enzima é muito prejudicada. A gente tem a enzima fosfatase da glicogênio sintase, a gente cita. A insulina ela ativa a PP1, né, por meio da cascata de fosforilação e desfosforilação, levando à ativação do glicogênio sintase.
Em diabéticos tipo 2, a capacidade de insulina de ativar a fosfatase de glicogênio sintase está significativamente reduzida. Tá? Outra enzima que a gente é importante citar é a ISPK1, né, que é a insulina estimulada por proteína quinase 1. Né? Ela ativa a fosfatase da glicogênio sintase ao fosforilizar o sítio 1 da subunidade reguladora da fosfatase de glicogênio sintase. Tá? Defeitos ali na atividade da ISPK1 também estão implicados na resistência à insulina muscular. E qual que é a conclusão que a gente tira de tudo isso? Né? A gente observa defeitos metabólicos precoces, né? Então a incapacidade da insulina estimular a síntese de glicogênio é um defeito metabólico precoce ali na resistência à insulina, observada antes do desenvolvimento do diabetes tipo 2. Tá? E qual é a importância clínica? Não, o principal defeito na regulação da glicogênio sintase no diabetes tipo 2 está na falta de desfosforilação e ativação pela insulina devido a anormalidades na transdução do sinal de insulina. A correção desse defeito metabólico é fundamental para melhorar a sensibilidade à insulina e prevenir complicações associadas ao diabetes tipo 2. Quando a gente fala de glicólise, oxidação e oxidação da glicose, a oxidação da glicose representa cerca de 90% do fluxo glicolítico total, enquanto a glicólise anaeróbica corresponde a outros 10%. Duas enzimas principais regulam essas vias. A primeira enzima é a fosfofrutoquinase, que controla a glicólise, e a perivato desidrogenase, que controla a oxidação da glicólise. Tá? E qual que é a influência dos ácidos graxos livres? No diabetes tipo 2 e obesidade, elas estão associadas à aceleração da oxidação dos ácidos graxos livres, que, de acordo com o ciclo de Handler, inibe a atividade da piruvato desidrogenase e, consequentemente, a oxidação da glicose. Tá? Quando a gente fala dos defeitos pós-ligação no diabetes tipo 2, né, então em pacientes com diabetes tipo 2, a resistência à insulina é principalmente atribuída a defeitos pós-ligação do receptor de insulina. Qual que é a conclusão que a gente pode tirar disso? Né? Primeiro, falando sobre a importância clínica. A gente falando sobre a síntese de glicogênio, né? A síntese de glicogênio ela representa o principal defeito metabólico responsável pela resistência à insulina no diabetes tipo 2. E as terapias direcionadas, né? Então, estratégias terapêuticas elas devem se concentrar em corrigir defeitos na ativação do glicogênio sintase e na transdução do sinal de insulina, como a melhoria da fosforilação de RS1 e da ativação da P3 quinase, né? E aí a gente pode concluir que, embora a via glicolítica ou oxidativa ela esteja preservada na maioria dos casos, o aumento da oxidação de ácidos graxos livres e a disfunção na síntese de glicogênio desempenham papéis centrais na resistência à insulina e na patogênese do diabetes tipo 2. Então, focar na correção desses processos podem sim melhorar a regulação glicêmica e retardar a progressão da doença. E aí, por último, para nós encerrarmos, falando sobre a disfunção mitocondrial na obesidade no diabetes tipo 2. A obesidade e o diabetes tipo 2 estão associados a várias disfunções mitocondriais, incluindo oxidação prejudicada, redução do conteúdo mitocondrial, diminuição nas taxas de fosforilação oxidativa, produção excessiva de espécies reativas de oxigênios, né? Enfim. Então, quando a gente fala de biogênese mitocondrial, né, ela é regulada por fatores de transcrição, ela é defeituosa no diabetes tipo 2, levando a menor produção de ATP e maior geração de espécies reativas de oxigênio, né? E a gente observa estímulos farmacológicos da biogênese mitocondrial, ela mostra potencial terapêutico ali para a obesidade e no diabetes tipo 2, tá? Quando a gente fala de acúmulo de mitocôndrias danificadas, né? Então, sobrecarga de glicose e palmitato induz a fusão mitocondrial excessiva e reduz a função respiratória,
né? Inibição das proteínas de fissão, como DRP1 e FIS1, ela prejudica a autofagia mitocondrial, levando à acumulação de proteínas oxidadas, menor respiração mitocondrial e secreção reduzida de insulina, né? Quando a gente fala de redução da função mitocondrial, a oxidação prejudicada e o conteúdo mitocondrial reduzido no músculo esquelético contribui ali para a resistência à insulina no diabetes tipo 2. Quando a gente fala das alterações nas membranas mitocondriais, né? A obesidade reorganiza essas membranas mitocondriais, resultando em sobrecarga de cálcio mitocondrial, disfunção respiratória e estresse oxidativo, né? Então, a interrupção das membranas mitocondriais leva à resistência hepática, a acúmulo ali a resistência hepática da insulina, acúmulo de lipídios, estresse do retículo endoplasmático e ativação das vias inflamatórias. E quais são as importância terapêutica, né? Então, as disfunções hepáticas relacionadas às membranas mitocondriais, elas representam potenciais alvos farmacológicos ali para o tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2, tá certo? E com isso nós finalizamos esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos no canal, né, que estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade. A gente vai continuar falando mais um vídeo, provavelmente, sobre a patogênese do diabetes tipo 2. E aí a gente vai partir para a parte prática mesmo, né? Então, até semana que vem. Desejo um Feliz Natal a todos e até mais. Tchau, tchau.